Dito, né, na Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1 ao 7, que nós cristãos conhecemos como Eliseu aumenta o azeite da viúva. Nós vamos entender essa passagem na Bíblia e este grande milagre que Deus realiza usando então o grande profeta Eliseu, um grande homem de Deus, né? Substituto então do profeta Elias. Diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me algum outro vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu teus filhos vivei do resto. Amém. Glórias a Deus. Para entendermos essa passagem bíblica, não precisa ser nenhum teólogo para entender que houve um grande milagre. A Bíblia não fala quantos litros de azeite esta viúva conseguiu encher os vasos, mas foram muitos. E a segunda coisa que nós podemos notar, se você não notou, é que de cara Eliseu não sabia exatamente o que ia fazer. Porque Eliseu não era Deus. Eliseu era um homem. Sim, um homem que servia a Deus. Mas naquele momento, Deus ainda não havia revelado o que essa viúva queria para ele. Então ele falou: o que você tem que eu posso fazer por você? E nesse decorrer nós podemos conjecturar que Deus fala com ele, né? Ela tem o azeite, então multiplica o azeite. E ela responde: eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. Mas esse pouquinho, esse nada que nós temos, para Deus é muito. Porque Deus é o Deus do impossível. Amém? Essa mulher, ela estava desesperada. Mas ela não comete pecado. Nós vemos muitas pessoas que se desesperam quando vem a prova. E muitas pessoas até que conhecem a palavra de Deus e se desesperam. E cometem pecado. Cometem um outro erro. Né? Parte para a direção errada. Clama ou pede ajuda às pessoas erradas. Essa mulher não. Ela sabiamente, ela vai até a um homem de Deus. E ela fala aqui, que o teu servo, ou seja, o marido dela, temia a Deus. Então, se esse homem temia a Deus, ele, provavelmente, a sua casa, né?
Ela era regida pelos ensinamentos, pelos mandamentos de Deus. Então essa mulher, quando bate a prova, né, que o credor vai lá, eu vou levar seus filhos como escravo, fala, só tem um que eu vou recorrer, que é Deus. E naquele tempo, a pessoa que tinha a conexão, né, de orar e Deus responder, de fazer aquele milagre, era o profeta Eliseu. Hoje em dia, qualquer um que tiver a fé, porque Jesus não promete isso, que clamarmos no seu nome, só esse nome tem poder. Só esse nome nos dá acesso a Deus. Nós não dependemos do padre, nós não dependemos do pastor, do reverendo, do bispo, do papa. Só tem um nome, Jesus. Jesus Cristo, aquele que se sacrificou para que nós fôssemos salvos. Então, assim, essa mulher, ela toma a atitude certa. Então é muito importante na nossa vida, quando passarmos por algum problema, seja ele pequeno ou grande demais, Deus é capaz de abrir o mar, Deus vai resolver o seu problema. E notemos aqui que ele fala assim, ó, depois que você arrumar os vasos vazios, você fecha a porta da sua casa, né, sobre si e seus filhos. Como Jesus nos ensina a orar, né? Como é que Jesus fala? Vai, entra no seu quarto, fecha a porta e vai orar. Vai conversar com Deus. Você não tem que ir lá pro meio da rua gritar, não. Para que todos vejam que você está orando. É você e Deus. Orar é uma conversa que você tem com Deus. Você não precisa orar em grandes clamores, porque Deus não é surdo. Você pode clamar no secreto. Claro que nós, no momento, eu mesmo já passei por umas situações na minha vida que não conseguia nem orar. Eu só clamava. Baixinho, né? Como a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede com sussurros inexprimíveis, porque muitas vezes a gente não consegue falar. Mas o Espírito Santo intercede pela gente. Amém? Então é necessário, diante de uma adversidade, nós temos a sabedoria de ir na direção certa, de clamar aquele que pode resolver e não partir para outro lado. Quantos homens e mulheres aí vão roubar? Ah não, mas eu estava em dificuldade. Então assim, ele, para resolver um suposto problema, ele arrumou um problema maior ainda para a vida dele. Jesus fala o quê? Se Deus não deixa os passarinhos morrer de fome, os passarinhos não plantam e nem semeiam, né? E passam muito bem, né? Você vê os passarinhos se alimentando tranquilamente. Se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais uma alma, né? Quanto mais um ser humano. Porque para Deus nós somos muito mais importantes do que qualquer quantidade de passarinho. Porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança. O passarinho não foi feito à imagem e semelhança de Deus. O elefante não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Claro, são criaturas de Deus também. Mas não foram feitos à sua imagem e semelhança, como o ser humano. Muitos cientistas, naturalistas, querem colocar o ser humano na mesma categoria dos animais. Não. A Bíblia fala que nós fomos criados, Deus nos fala que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus mandou o próprio Filho, o unigênito do Pai, o Santo dos Santos, para que ele vivesse como homem aqui e morresse sem pecado, para que nós fôssemos salvos.
Voltando lá para o azeite da viúva que transborda nos vasos, e essa mulher então vai e consegue pagar a sua dívida, ainda consegue viver do resto, quer dizer, ela consegue, era tanto o azeite, né? E o azeite possivelmente um valor muito alto, ela consegue pagar a sua dívida e viver bastante tempo até que os filhos fossem adultos, pelo menos, né? Pudessem trabalhar. Ela consegue resolver então seu problema. Então aqui Deus nos dá uma lição. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Você pode até pedir uma oração, seja para o seu irmão, seja para o diácono, seja para o pastor. Você faz mas se você fizer um propósito com Deus, Deus vai te ouvir. Porque Ele tem a chave de todas as portas. E antes que você peça, Ele já sabe que você precisa. E Deus, quando Ele concede a bênção, é sem medida. Você pede 10, Deus te dá 1 milhão, 100 milhões. Basta você ter os vasos vazios, né? Porque se a gente for fazer uma comparação, Eliseu fala o quê? Arrume quantos vasos você puder. Então assim, tenha fé. Tenha fé. Eu vejo muitos irmãos falando sobre eles não dão ênfase à parte da prosperidade material. E eu discordo profundamente, porque a prosperidade material também, não só a espiritual, não só a sentimental, não só a conjugal, não só a familiar, não só a sua saúde, mas a prosperidade material também. Porque a prosperidade ela tem que ser completa na vida do crente. Amém? Concorda comigo? Eu tenho essa visão espiritual. Eu tenho esse discernimento espiritual. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode ficar mendigando pão. Como eu vejo irmãos passando aí necessidade. É claro que em um determinado momento da nossa vida a gente passa dificuldade. Isso é normal, isso faz parte da nossa vida. Só que nós temos que ao longo dos anos a gente tem que ir evoluindo. Salomão em Provérbios fala o quê? Ó preguiçoso, vai ter com a formiga, né? Ou seja, vai observar as formigas lá trabalhando. Né? Você vê que a formiga, ninguém manda nela, mas ela vai lá trabalhar incansavelmente para ela ter alimento. Inclusive para criar lá os filhotes lá. As larvas, né? De formigas. Elas têm que ser alimentadas. Então, Deus nos ensina, Deus dá o caminho. E nós sabemos quem é, qual é o caminho, qual é a verdade e onde está a vida. Jesus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então muitas pessoas se questionam, como é que eu vou encontrar Deus? Eu não acho Deus. Eu estou buscando, mas eu não sinto a presença de Deus. Porque está buscando no lugar errado. Muitas vezes está buscando em homens, em sabedoria humana, em frases prontas, em frases de pensadores humanos, mas não está buscando na verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria ela vem do alto. A sabedoria do homem para Deus é loucura, ela começa por aí. Não sou eu que estou falando, está escrito. Quantas pessoas procuram ajuda lá no psiquiatra, no psicólogo, e acabam ficando piores? Porque o que eles precisam, o que nós precisamos, o que eu preciso para a minha vida, em primeiro lugar, é a palavra de Deus.
é o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você está passando alguma dificuldade, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, creia numa coisa. Faça a sua parte, claro. O resto você deixa com Deus. Tenha fé. Se achegue a Deus. Se achegue a Deus. Como é que você se achega a Deus? É cumprindo sua vontade. Fugindo do pecado. Fugindo da idolatria. Fugindo da feitiçaria. Fugindo dos pecados da carne, do adultério, da bebedeira, da glutonaria, das más companhias, da cobiça, do adultério, etc, etc. Aí você está se achegando a Deus. Deus vai se agradar de você e Ele vai ouvir o seu clamor. E não retenhas o bem. Se você pode fazer o bem a alguém, faça. Não espere nada em troca daquela pessoa, não. Não espere nada em troca do vizinho da esquerda, da direita. O irmão J. Medeiros, ele é bonzinho porque ele... Não. Faça as coisas. Abençoe, porque Deus está lá no céu e Ele está vendo. Você não precisa falar nada não, porque Deus está vendo e Ele vai te abençoar. Deus tenha me abençoado de uma forma que eu nunca imaginei. Eu fico pensando, eu não sou merecedor. Mas Deus, Ele não vê a gente como a gente se vê, sabia? Deus não vê você como você se vê. Você, de repente, você não se dá valor. Você acha que você não tem valor nenhum para ninguém. Mas para Deus você é muito importante. Para Jesus você é muito importante, porque Ele deu a vida por você. Então levanta do seu leito, toma a sua cama e anda. Se você está no leito de hospital ouvindo essa mensagem, não importa a circunstância, vai clamando, porque Deus vai te ouvir. E vai agradecendo por tudo que Deus fez na sua vida. Se você está no terminal aí, no fim da sua vida, dê glórias a Deus também. Eu sei que é difícil, eu sei que claro que é difícil, mas dê glórias a Deus, sabe por quê? O importante é você não perder a coroa da salvação, que a nossa vida aqui é passageira. E vou ficar por aqui, para não ficar tão longo o vídeo, né? Mas eu não me canso de falar das maravilhas de Deus. Eu, atualmente onde eu moro, vou contar um breve testemunho da minha vida aqui, aproveitando, para ver o poder de Deus na vida de um homem. Vamos botar aí há 7, 8 anos atrás, eu era um homem que estava no mundo, eu era conhecedor da palavra de Deus, estava desviado. Eu tinha vício de bebida, eu tinha vício de jogo. Eu ficava nas noites bebendo, jogando, tendo relações com mulheres assim. Eu era solteiro, mas tendo relações ilícitas, porque a Bíblia condena, né? Você ter relações com mulheres fora do casamento. Deus condena, né? Melhor dizendo. Então assim, eu não conseguia ter uma vida próspera. Eu não conseguia prosperar no trabalho, eu não conseguia prosperar na minha vida material, na minha vida sentimental, na minha saúde. Quando eu ouvi a voz de Deus, ouvi a voz de Jesus falando claramente comigo, eu aceitei novamente Jesus, deixei Jesus fazer uma morada no meu coração e minha vida se transformou. Minha saúde melhorou. Deus começou a colocar no meu coração o desejo de ter uma família. Hoje eu tenho uma família. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu tenho filhos maravilhosos. Eu vivia de aluguel. Muitas vezes eu não tinha um dinheiro para pagar, eu atrasava. Não é porque eu não tinha dinheiro não, porque eu trabalhava. É porque eu gastava o meu dinheiro nos vícios.
Então essa transformação foi acontecendo. Nunca mais eu vou trazer aluguel enquanto eu vivi de aluguel. Passado aí uns 2 anos depois que eu voltei para Jesus, eu já saí do aluguel. Eu consegui comprar um terreno junto com minha esposa. Nós construímos com muita luta, muita dificuldade, mas Deus sustentando. Hoje nós moramos numa casa bem confortável. Deus abençoou, eu comprei outro terreno aqui ao lado. Já está todo murado, graças a Deus. E Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Passamos sim, claro, as pelejas. Recentemente nós tivemos dificuldades sim no casamento, superamos. E somos testemunhas vivas do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus, não duvide das bênçãos de Deus. Não se afaste de Deus, não se afaste de Jesus. Não olhe para as circunstâncias. Olhe lá para o alvo, ó. Jesus, Jesus, Jesus é tudo. Jesus é o nosso tudo, Jesus é o nosso alvo. Não é o pastor, não é o irmão que te ofendeu, esquece isso. Guarda mágoa não. Agora, se a tua situação dentro de uma igreja ficou insustentável, amém. Deus está te levando para outro lugar. O que você não pode é deixar a obra. Que a fé sem obra é morta, ela morre. Não serve para nada. Se você tem fé e não faz nada para o reino dos céus, que fé é essa que você tem? Existe uma legião de pessoas dizendo que é da religião dos desigrejados, não querem mais o sistema religioso. Não é questão de sistema religioso. A questão é que nós temos sim que congregar. Nós temos que participar da Santa Ceia. Nós temos que ir à escola bíblica dominical. Porque é isso que traz a salvação? Não. Não é. Mas fortalece a nossa fé. É a comunhão dos santos. Porque se você é mais forte que o seu irmão na fé, se faça de fraco, igual Paulo se fazia. Se o teu irmão é mais forte que você, amém, dê glória a Deus e aprenda com esse irmão que está te ensinando. Seja humilde. Porque ninguém sabe tudo. Seja humilde para escutar. Porque às vezes o teu irmão não te ensina com sabedoria da letra, mas te ensina com sabedoria da vida. Com atitudes, com generosidade. Como Deus nos mostra na Bíblia, na sua palavra, como Ele é generoso. Você vê que o homem morreu, deixou dívida, mas esse homem temia Ele. E Ele, então, bota no coração da esposa, vai lá, procura o profeta, que eu vou resolver o seu problema. E a mulher, de uma situação de perder os filhos para o credor, né? Seriam escravos, ela consegue pagar a dívida. E essa mulher, ela tem o que na vida dela? Prosperidade. E Deus, o profeta ali não pediu a ela sacrifício, não pediu ela para subir montanha, não pediu ela para caminhar 500 quilômetros, não pediu sacrifício. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Porque quando